E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, vamos falar hoje das origens do BPDP através de 3 encadernados: Sledgehammer 44, BPDP Origens 1946-1947, BPDP Origens 1948, Vampiro. Todas essas histórias foram publicadas pela Mitos no Brasil. Essas duas aqui são as edições da Mitos, publicadas aqui, e essa história aqui foi publicada no ônibus As Histórias Secretas do Universo Hellboy. Então vamos lá conhecer as origens do BPDP e o que essa história aqui tem a ver com isso. Antes disso, já deixa sua curtida, seu comentário e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Depois de um certo tempo escrevendo as histórias do BPDP que a gente já acompanhou aqui nos vídeos da Praga dos Sapos, o Mignola, o John Arcudi, o pessoal todo ali da edição da Dark Horse, né, o Scott Ellie, acharam que era tempo de mostrar as origens do BPDP, como que ele foi fundado, quais são as primeiras aventuras, que na verdade aqui a gente acompanha o professor Bruttelholm, que é o pai adotivo do Hellboy, e não o Hellboy, né, porque em 1946 até 48 o Hellboy era uma criança, ele tinha acabado de ser invocado lá no Semente da Destruição, que é a primeira história do Hellboy. Então aqui a gente vai acompanhar o professor Bruttelholm e os primeiros soldados emprestados do exército, muitas vezes os renegados, os rejeitados, os primeiros soldados que fizeram parte do contingente do Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. Antes disso, a gente dá uma olhada nessa história aqui, Sledgehammer 44, a Marreta 44, uma história que saiu no encadernado capa cartão ônibus Universo Hellboy, As Histórias Secretas, e na verdade ela continua de onde parou a história de Iron Prometheus, do Lobster Johnson, uma história inédita no Brasil, mas, falando de Lobster Johnson, estou fazendo lives aqui no canal com o Rodrigo do Gibfire, terça-feira, teve uma terça passada e tem outra na próxima terça agora, amanhã. Então não perca as lives que a gente está falando tudo sobre o Lobster Johnson, Lagosta Johnson. E aí lá no Lagosta Johnson, na última história dele, cronologicamente falando, do segundo ônibus, e a primeira, se a gente for falar da ordem de publicação, a primeira história publicada do Lobster Johnson, de formato maior, ela tem a introdução desse personagem aqui, dessa armadura, a armadura de energia Vril. E o personagem que aparece aqui no começo dessa história é o personagem que continua da última história. Então tem uns leves spoilers da outra história que eu vou ter que dar aqui, mas para resumir, não tem uma pessoa de carne e osso, um ser vivo dentro da armadura. Tem a essência de uma pessoa controlando a armadura, como se fosse a alma dela está ali dentro controlando. E aqui ela está trabalhando para o exército dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, e o trabalho dela aqui, a missão, é proteger um grupo de soldados. O spoiler. Proteger um grupo de soldados durante uma batalha. O que acontece no final dessa batalha é que outra pessoa, um desses soldados, ele se torna o novo hospedeiro da armadura, da energia Vril. Não dá para dizer hospedeiro, porque é ele que hospeda a armadura, que é o hospedeiro. Enfim, a nova alma a hospedar a armadura se torna um outro personagem aqui. E aí na segunda história, a gente vai ver esse novo personagem, né, dentro da armadura, batalhando contra o Chama Negra, o Flama Negra, ou Black Flame. Então tem uma batalha muito legal do Black Flame aqui. Black Flame visto pela última vez cronologicamente na história The Burning Hand, do Lobster Johnson, que a gente já falou na última live sobre essa história. Aqui é a continuação do que apareceu lá. Já é em 44, a outra história que a gente viu com ele é em 32, 1932. O mesmo Black Flame que aparece lá é o personagem que aparece aqui, batalhando contra o Marreta 44, né, ou a armadura de energia Vril. Cara, a batalha deles é fantástica, sensacional mesmo. Deixa eu ver se eu mostro um pedacinho da... Essa arte aqui é fantástica também, incrível. Aqui a gente tem o roteiro do Mike Mignola e do John Arcudi e a arte de 2 artistas diferentes, um na primeira história e um na segunda. A primeira história a gente tem arte do Jason Latour e na segunda história, Lightning War, a gente tem arte do Lawrence Campbell. As duas com cores do Dave Stewart, que é o colorista padrão aí do universo Hellboy, né? Depois a gente vai para BPDP 1946-1947. Aqui em 44, o professor Bruttelholm está formando ainda, ele meio que não formou ainda, não existe o BPDP. Ele está numa aventura representando lá alguém do exército, né? Um especialista em ocultismo do exército. Já aqui a gente tem a primeira aventura de verdade do BPDP em 1946,
com um orçamento baixíssimo, ele não tinha uma grande equipe, não tinha grandes instalações, mas ele tem alguns soldados rejeitados pelo exército que já aparecem na primeira história, e alguns deles vão continuar durante essas histórias, tanto a BPDP Origins, que é essa e essa aqui, quanto também nas aventuras Hellboy e o BPDP, aquelas que tem ano no nome, 1952, 53, 54, 55 e 56. Essas de 52 a 56, elas vão continuar uma trama que começa em BPDP Origins 46 a 48, que é digamos assim, a Guerra Fria entre o BPDP e a sua versão soviética, que é liderada por um demônio na forma de uma criança, de uma menina chamada Varvara, uma menina russa. Essa menina russa, ela é introduzida nessa primeira história aqui, 1946, assim como também é introduzido aqui a versão russa, a versão soviética, na verdade, do BPDP. E ela acaba se afeiçoando muito pelo professor Brutenholm. É muito legal acompanhar essas histórias, porque isso nunca é o foco das histórias do BPDP, do Origins, né? E nem do Hellboy BPDP. Mas em todos eles vão ter pelo menos uma ou duas cenas que é uma interação da Varvara com o professor e é impagável, assim, eu adoro as interações deles, muito boas. Na história 1946, a gente vai descobrir finalmente o que era o projeto Tempestade Vampiresca, que é mencionado lá nas primeiras histórias do Hellboy. Na segunda, o Despertar do Demônio, que tem aquele vampiro, o Giuresco. Aqui a gente vai ver o que é aquilo que foi mencionado há muito tempo atrás, como que funcionou esse projeto Tempestade Vampiresca, que era um projeto nazista para transformar pessoas de um manicômio, assim, pessoas abandonadas pela sociedade, bandidos, presidiários e tudo mais, em vampiros para o exército do Terceiro Reich, né, do Hitler. Então, o professor Brutenholm, junto com os soldados, descobrem uma conspiração envolvendo isso. Tem a aparição do Hermann von Klempt também, aquela cabeça com uma suástica na testa que anda com umas pernas de aranha. É mó divertido aquele nazista lá. Ele vai aparecer em outras vezes também, como no Hellboy BPDP 1952. E aí essa história de vampiros, na verdade, ela vai continuar ao longo de várias dessas histórias aqui. 1946 e 47 a gente vai ter essa continuação. E aqui no 1947 a gente vai ter mais foco num agente chamado Simon Anders, que é um agente que começa a trabalhar para o BPDP, e ele é possuído por duas vampiras seculares que a alma, a essência delas fica presa dentro dele, e ele começa a ficar loucão, vai se tornando meio que um vampiro também, até que o professor Brutenholm chama um exorcista para fazer um exorcismo nele que dá parcialmente certo. Elas são aprisionadas como se fosse dentro de uma caixinha dentro dele, mas elas ainda estão dentro dele. E ao longo do tempo elas vão batendo nessa porta da caixinha para poder sair. E se isso acontecer, ele vai ser tomado por essa coisa vampiresca de novo. Na primeira, 1946, a gente tem roteiro do Mike Mignola com Joshua Dysart e a arte do Paul Azaceta. Eu confesso que eu não gostei muito da arte desse cara aqui no universo BPDP, assim, do universo do Mignolaverse. Pra mim destoou um pouco. Talvez não seja tanto a arte. A arte me lembra um pouco a do John Paul Leon, que fez Terra X. Mas aqui não acho que combinou muito. Só que eu penso que talvez não seja tanto a arte, pode ser um pouco a colorização que não me agradou tanto. Porque a colorização aqui não é do Dave Stewart nessa primeira história. Deixa eu ver se eu descubro quem que fez a colorização dessa história. Nick Filardi. Eu não lembro se ele colorizou alguma outra coisa do universo do Mignola, e também sei que o Paul Azaceta não trabalhou em outra obra além dessa daqui. Talvez o Mignola também não tenha gostado, mas é só um chute meu, né? Não sei. Não gostei tanto dessa arte. Já a segunda história também continua as aventuras vampirescas aqui do EPDP, principalmente do Simon Anders. Ela tem arte dos irmãos gêmeos brasileiros, Gabriel Bá e Fábio Moon, e cores do Dave Stewart. O que faz para mim uma total diferença. As cores do Dave Stewart, mesmo com uma arte diferente, criam uma familiaridade, uma identificação com esse universo, porque a gente já está acostumado. Eles são os coloristas de praticamente... Ele, né, o Dave Stewart, é o colorista de praticamente tudo que tem no universo Hellboy. Então cria-se uma linha, assim, né, uma linha de raciocínio, uma linha de cores, de desenho, que mesmo com traço diferente de outros desenhistas, essa linha vai seguindo. Talvez com as cores do Dave Stewart, a primeira história tenha ficado mais bonita
aos meus olhos. Essa segunda história eu gostei da arte, eu gosto da arte dos irmãos brasileiros ali. E combina mais com o BPDP, na minha opinião. Aqui, ó. E é uma história que envolve vampiros bem clássicos, em castelos e coisa renascentista, longos vestidos, tudo mais. É bem interessante. Eu gostei mais da segunda história do que da primeira, apesar de que a primeira tem umas cenas de terror bem efetivas, que são principalmente uma dentro de um celeiro, envolvendo um vampiro caçando soldados dentro de um celeiro, todo escuro, onde o desenho e a cor meio que funcionou um pouco melhor ali pra mim, e a outra num hospício lotado de vampiros, com mais de 100 vampiros dentro de um hospício, uns vampiros transformados em morcegos, assim, uma coisa bem horrenda. Depois a gente vai para 1948, que é uma história bem diferente. A gente foge dessa questão dos vampiros, que a gente viu em 1946 e 47, e aqui a gente vai ver o professor Bruttelholm indo para um deserto, onde ocorreram testes nucleares, de bombas nucleares, só que não como um armamento. Eles queriam usar a explosão dessas bombas nucleares para usar de propulsão para um foguete e ir para o espaço. O problema é que essa explosão transformou a areia do deserto em vidro, um vidro verde, e esse vidro verde parece ter aberto, ou essa explosão parece ter aberto um portal entre realidades, e criaturas estão vindo dessa outra realidade para a nossa realidade, matando pessoas aqui. E esse vidro verde tem tudo a ver com isso. Esse vidro verde, além de influenciar as pessoas, começa a deixar as pessoas meio diferentes da personalidade delas, né, do que elas são de verdade. Ele também parece atrair esses monstros. Então o professor Bruttelholm decide destruir todo esse vidro verde, só que um pedaço dele fica desaparecido. Isso vai retornar numa outra história do Hellboy que eu vou trazer em breve aqui. Uma história bem legal. O roteiro aqui é do Mike Mignola e do John Arcudi. Aí a gente já tem um roteirista que faz parte já do staff do BPDP, né? Então ele já vem escrevendo BPDP há muito tempo, conhece muito bem esses personagens, sabe como estruturar uma história do BPDP de forma bem eficaz. E a arte maravilhosa do Max Fiumara. Max Fiumara, ele também trabalha em algumas histórias do Abe Sapien. Então aqui tem uma história desenhada por ele. É muito, muito foda. As cores são do Dave Stewart dessa vez, assim como na história dos irmãos gêmeos brasileiros. Olha só, essa arte aqui é fantástica. E a história é basicamente isso. Eles enfrentam monstros no... Olha os monstros aqui, que legal. Eles enfrentam os monstros no deserto e o professor Bruttelholm meio que se apaixona pela cientista, que é essa daqui, ó. Eles acabam tendo um breve relacionamento. Aqui o Hellboy já existe e a gente vê ele, imagina, 3 anos depois, ele tá com 3 anos de idade, mas ele envelhece de forma mais rápida, né? E a gente vê ele aqui começando a perceber que ele é diferente. Ele tem uma cena bem bobinha, assim, só que você consegue ver essa questão do Hellboy se sentir diferente das outras pessoas porque ele não consegue colocar um chapéu por causa dos chifres dele. Quando ele era criança, ele ainda tinha aqueles chifres grandes, né? E aí, como ele não consegue colocar um chapéu, ele se sente diferente das outras pessoas. E o que ele faz no final dessa história aqui é, pela primeira vez, ele com o serrote na mão, pela primeira vez ele vai serrar os chifres dele. Então é uma história que desenvolve a personalidade do Hellboy, a necessidade dele de parecer humano, de se sentir humano e de ser aceito pelos outros como um humano e não como uma criatura, um bicho, um demônio, seja o que for. Então a partir daqui ele começa a serrar os seus chifres. E aí depois a gente tem a história Vampiro, que é uma continuação da história do Simon Anders, que é aquele do 1947, que foi possuído pelas vampiras lá. Agora ele vai para a Áustria, a fim de buscar mais informações sobre os vampiros e sobre a cultura deles e tentar entender o que aconteceu com ele e tudo mais. Também é desenhada pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, e é uma história que tem um certo gancho no final. A história do Simon Anders não é finalizada, apesar de que o roteiro dessa história específica é finalizado, né? Só que nunca mais foi continuado isso aqui. Eu não tenho certeza de que ano saiu essa história lá nos Estados Unidos, de março a julho de 2013. Então, de 2013 até agora, essa história do Simon e dos vampiros não foi continuada. Ela termina nesse encadernado aqui. E é bem interessante, porque não é sempre que a gente vê os vampiros no universo Hellboy, né? Isso já foi explicado em outras histórias do porquê que os vampiros não aparecem, e aqui a gente vê um pouco mais desse pacto dos vampiros, que eles mesmos firmaram entre si, para não se revelarem para o mundo. Bem legal. Aqui a gente tem o retorno do Fábio Moon e do Gabriel Bá, não só nos desenhos, mas dessa vez no roteiro também.
Eles cuidam inteiramente de toda essa história aqui do vampiro, do Simon Anders. É isto. Então essa é a origem do BPDP, é nessas histórias aqui que ele começa. Se você já leu essas histórias, deixa um comentário aí. Se você não leu, deixa um comentário também. Essa primeira edição aqui, 1946 e 1947, infelizmente é bem difícil de achar. Se você encontrar essa edição algum dia para vender, você compra, porque é muito rara. Essa daqui eu encontrei até nos últimos dias aí, tanto no OLX, no Mercado Livre, Estante Virtual, Shopee. Essa daqui dá pra encontrar. E essa daqui tá dentro do Histórias Secretas, está disponível no site da Mitos. E essa trama da Guerra Fria do BPDP contra a versão soviética dele, a Varvara, isso vai continuar em Hellboy 1952 até 56, e eu vou trazer esses vídeos aqui muito em breve. Então muito obrigado por ter assistido, não esquece de ver os outros vídeos do BPDP e do Hellboy aí no canal, e também de acompanhar as lives que estão acontecendo terça-feira com meu amigo Rodrigo do Gibfire, falando sobre Lobster Johnson, Lagosta Johnson, que ainda é um personagem inédito no Brasil. Deixa aí a sua curtida, um comentário e não esquece de se inscrever no canal. Valeu!